Bom, pessoal, então vamos lá para a segunda parte em relação à percepção, né, do forno de pizza, que vocês viram aí no último vídeo que a gente testou aqui. Então, como nós explicamos, compramos aí um forno de pizza para usar na nossa churrasqueira, né? Durante o projeto de execução da casa aqui, a gente pensou em fazer um forno de pizza aqui ao lado da churrasqueira separado, específico para pizza, mas considerando ali que vai ser um uso, né, não tão recorrente e que um forno de pizza ele tomaria ali um espaço que a gente poderia estar utilizando para as outras finalidades, digamos assim, decidimos testar aqui uma alternativa de um forno de pizza para churrasqueira, tá? Então compramos aí um forno de pizza da marca Easy Grill. Que eu mostrei para vocês aí no último vídeo. E a gente fez um primeiro teste aqui em casa, então já tem mais ou menos um ano que a gente tinha comprado, mas nunca tinha utilizado, né? Então decidimos hoje fazer um primeiro teste. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, como vocês viram ali, houve uma preocupação inicial com a questão da temperatura, tá bom? Então ele vem ali com um termômetrozinho que marca até 350 graus e pelo que eu vi, né, aí nas pesquisas, a temperatura ideal ali para assar uma pizza ela varia entre 250 a 400 graus, né? Então eu me preocupei aqui nesse primeiro uso, tentando aqui chegar numa temperatura de pelo menos uns 350, que seria o máximo ali que o forninho ele conseguiria, né, suportar pelo menos pelo aquele leitor de temperatura, e a gente não chegou, né, não conseguiu chegar nessa temperatura. Mas qual foi a percepção que a gente teve aqui? Que não tem necessidade realmente de você chegar nessa temperatura de 350 para fazer uma boa pizza, tá bom? Então aqui teve algumas considerações que eu vou passar para vocês referente a esse primeiro teste, né, que deu certo, mas poderia ter sido melhor, tá bom? Então assim, o que eu posso falar em relação a temperatura, né? A gente observou que mais ou menos uns 200 graus, entre 200 e 250 é o suficiente para você fazer uma pizza aqui, aí na média de uns 5 minutos mais ou menos dentro do forno, tá bom? Então não precisa atingir temperaturas superiores a 250 graus para você fazer uma pizza bacana. Então a gente percebeu que aqui quando passava de 250 nas pizzas que a gente fez, ela assava a massa antes do recheio ficar no ponto. Então, assim, né, às vezes o queijo não estava bem derretido, né, o recheio não estava bem cozido ali ainda, não estava bem assado, e a massa já estava passando do ponto, tá bom? Então, percebemos que se bobear aí numa temperatura de 200 graus seria o suficiente para fazer a pizza dentro daquele forninho, tá bom? Em relação ao tempo, né, que a gente monitorou aqui para atingir as temperaturas e tudo mais, vocês viram que a gente ficou ali mais ou menos 2 horas, né, para ele atingir uma temperatura ali de 250, 270 graus, tá? Então, assim, eu acredito que como agora a gente tem a percepção de que 200 graus seria o suficiente, basicamente, para fazer a pizza, não demoraria tanto tempo para esquentar. Talvez ali 1 hora de fogo, né? Eu também coloquei aqui o fogo e já coloquei logo em seguida o forno em cima. Poderia ter esperado um pouco mais. Então, talvez ali 1 hora de forno aqui. O forno, no caso, no fogo, para esquentar as pedras e tudo mais, já seria o suficiente para você começar a fazer as primeiras pizzas, tá bom? Outra coisa também que eu dei uma vacilada aqui é que eu deixei o carvão muito alto, né, muito próximo da pedra, então também isso facilitou ali com que a massa atingisse um ponto de preparo ok antes do recheio. Então, se você puder ali espalhar, deixar o fogo, né, aquele braseiro mais baixo, depois que atinge ali uma temperatura de 200 graus, seria melhor, né, para o resultado final ali da pizza, tá bom? Então, levando para vocês essa experiência, temos aí, então, a questão de mais ou menos 1 hora para esquentar, tá? Então você, se for fazer algum evento, já se prepare para pelo menos 1 hora antes você deixar o seu forno ali exposto ao fogo para poder esquentar a pedra e chegar numa temperatura bacana. Uma temperatura de 200 graus já seria o suficiente para você fazer uma pizza, tá certo? Ali na média de 5 minutos por pizza, mais ou menos. Então isso aí já nos leva ao próximo passo. Então, em que condições nós recomendaríamos a utilização desse forno? Quando você for fazer um evento, né, que você faça mais pizzas, sei lá, 5, 6, 10 pizzas, né, 15 pizzas, a depender de quantidade de pessoas que você tiver, e que um forno convencional você levaria mais tempo, né? Um forno convencional, digamos que ele assa ali 2 pizzas por vez,
ele vai levar ali na faixa de uns 20 a 30 minutos né, para cada 2 pizzas, digamos assim. E aqui, né, a partir do momento que você tem o forno quente, a cada 5 minutos ali tranquilamente você consegue tirar uma pizza boa. Tá certo? 5, no máximo ali uns 7 minutos você já consegue tirar uma pizza boa. Outra coisa que eu posso falar para vocês aí em relação ali, né, a questão do uso, que ele, assim, é e não é muito prático. Se você precisar fazer você colocar mais carvão, digamos assim, preciso colocar mais carvão, né? Você tem que ter uma área de apoio. Então eu tenho a nossa bancada aqui do lado, ó. O que eu fiz para não colocar direto em cima da pedra, porque o forno realmente ele pega fogo, pessoal, ele fica muito, muito quente mesmo. Eu botei um papelão, vocês podem ver até uma faixa preta aqui no papelão, ó, que foi a faixa de queimado, né, de quando eu botei o forno em cima da bancada para dar uma calibrada no carvão aqui, tá? Então é importante que se você colocar carvão ali que não seja o suficiente para fazer todo o procedimento de assar as pizzas, né, e você precisar dar uma calibrada ali, colocar mais carvão, então você tem que ter uma área de apoio e tomar muito cuidado, né, porque ele fica muito quente para ele não se queimar, tá certo? A gente até deu uma olhada aí no site de venda, nos sites de venda desse forno, a gente viu que teve algumas atualizações em relação a esse modelo que a gente comprou aí um ano atrás, então ele já veio aí com umas mudanças, né, que facilitam o uso. Como eu falei para vocês, as quinas dele é muito viva, então se você não tomar cuidado, você corta realmente a mão, né? Até onde você pega ali para movimentar os 2 pegadores que ficam presos à carcaça do forno ali, que ele não esquenta bastante, né? Então você tem que ter uma luva ou tem que ter um pano ali para você poder movimentar. E a gente viu que parece que isso já foi solucionado nos modelos anteriores, posteriores, né, que são comercializados hoje. E assim, funciona bem, né? Atendeu a proposta, digamos assim, de ser um complemento a uma churrasqueira. Então ele atende perfeitamente ali, né, um evento que você faça aí para assar algumas pizzas de uma maneira assim relativamente tranquila. Então o que a gente pode dizer é que se você tem ali, né, uma prática ou uma recorrência de eventos como esse, de fazer uma pizza e tudo mais, eu acho que seria aí recomendado você ter, né, um forno de pizza em casa. A gente usou aqui o carvão comum, né, um carvão comprado em qualquer mercado, aqueles de saco padrão que você compra, não usamos nenhum tipo de madeira específico e tudo mais. Mas em relação ao sabor da pizza, ok, né? Assim, eu não sou nenhum especialista em pizza e tudo mais, em massa e tudo, que possa dizer, tem muita diferença, digamos, para um forno convencional, né? Eu vou até pegar a opinião da Fabiola aqui para ver o que ela acha, para a gente ter uma percepção, uma segunda percepção em relação a isso. Eu estou aqui com a Fabiola, né? Sobre essa questão da percepção em relação ao gosto da pizza em si. Eu num primeiro momento, acho que assim, não teve uma grande diferença. E você, meu amor, o que você achou? Teve uma diferença em relação ao gosto? Como é que foi? O que você achou? Não, eu acho que ainda a gente tem que experimentar mais uma vez. Porque foi meio rápido, aí a gente acaba recebendo gente, aí conversando, e a pizza vai indo. Não deu tempo de Não perceber, deu tempo então. de sentir muito o sabor. Eu acho que a gente tem que dar mais uma chance ainda, para passar uma resposta mais concreta. Mais concreta, né? Então é isso aí. Mas eu acho que valeu a pena. Se for um evento grande, eu acho que vale a pena, né? Sim. A gente viu que a pizza fica rápida ali, bem... Sim, fica assim, bem rápido. Bem rápido, digamos, a pizza. Você falou que no caso a gente não precisava esperar aquele tempo todo que a gente estava achando? Isso, Tá. comentei com o pessoal aí que não precisava, né, esperar aquele tempo todo para atingir aquela temperatura que a gente imaginava que seria necessária. Então, eu coloquei ali que uns 200 graus já seria o suficiente para assar uma pizza, sem que a massa ficasse, né, pronta antes do recheio, como aconteceu aqui nessa primeira utilização que a gente fez. Sim, e depois que o forno tá quente, foi muito rápido de uma para outra. Não sei nem se demorava 5 a 7 minutos de uma pizza para outra. E se passasse mais do que isso, era quase ao ponto de queimar. Queimar a massa, né? De queimar a massa. Não, beleza. Então tá. Então a gente vai continuar testando para ver o que a gente acha em relação ao sabor da pizza, né? Não deu, como a Fabiola falou, assim, realmente foi uma experiência rápida, né? Como vai sair uma pizza atrás da outra, a gente aqui conversando, bebendo e tudo mais, acabou que não conseguiu ter uma noção 100% aí de diferença, né? Um outro ponto, até que eu percebi também, tá? E eu vou comentar aqui com vocês, até não sei, pessoas mais experientes em relação
a esse tipo de equipamento, ou que já trabalha, né, com pizza e tudo mais, o que aconteceu? Quando eu botei as primeiras pizzas, eu não sei se o forno também não estava quente o suficiente, mas a massa, ela colou nas pedras, né, ela grudou, e quando eu fui tirar a pizza lá de dentro, o fundo da massa acabou ficando colado na pedra, e isso aí acabou até que atrapalhou um pouco as próximas. Então o fundo da massa ficou colado, né, acabou ali começando a queimar. Depois de um tempo, quando eu tirei a primeira pizza, coloquei a segunda, ficou aquela massa ali na pedra, começou a queimar. Eu tive até que pegar uma espátulazinha para dar uma raspada. E aí o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de farinha de trigo, joguei em cima da pedra, né, da pedra refratária no caso, e aí coloquei outra pizza. E eu percebi, né, que quando eu joguei essa farinha de trigo ali em cima da pedra, a pizza ela parou de colar. Aí eu já não sei também se foi porque o forno acabou aquecendo mais, ou se realmente teve relação com a farinha de trigo, tá? Mas eu joguei e percebi que daí parou, né? Você parou ali de colar, pelo menos as duas primeiras pizzas ficou ali uma boa parte da massa, do fundinho da massa ali preso na pedra, e aí eu tive que raspar mesmo ali com uma espátula para poder tirar. A partir da terceira eu já joguei aquela farinha de trigo, e aí ela parou de colar. Não sei, né? Quem trabalha com isso se pode me dizer se tem relação ou não, né? Ou o que eu poderia fazer para evitar na próxima vez que eu for usar o forno para a massa não colar na pedra. Se tem alguma recomendação, tá certo? Outra coisa também, né? Questão do carvão, ele está bem distribuído dentro da churrasqueira para você ter ali toda a pedra aquecida, não só pontos específicos, tá certo? Então isso facilita bastante também. E eu virava, né? Como ele vem aqui com essa chapazinha aqui, digamos, para você fazer ele colocar e tirar a pizza de dentro do forno, eu ia virando, né, devagarinho, de vez em quando ali, a cada 1 minuto, por exemplo, eu dava uma girada na pizza para ela ir girando, para ter certeza ali de que toda ela estaria assada da mesma forma. Então, se tivesse algum ponto de pedra aí que tivesse um pouquinho mais frio do que o outro, o fato de eu estar girando ali já ia deixar mais homogêneo, tá? Mas o bom é que você faça aqui, espalhe bem direitinho para que toda a pedra possa aquecer da mesma maneira. E como eu estava muito preocupado em atingir essa temperatura alta, eu botei muito carvão também dentro da churrasqueira, né? Eu também comprei um carvão aqui que eu acho que não era de uma qualidade muito boa. Então, assim, de início ele estava demorando muito a pegar, não pegava, né? Então, ele ficava só uma brasa bem fraquinha. E aí, né, eu coloquei muito carvão para chegar numa temperatura mais alta no forno. E quando começou a sair as pizzas ali mesmo, como, né, 2 horas depois que a gente tinha começado a esquentar o forno, foi muito rápido, pessoal, muito rápido mesmo. Se vacilasse ali, queimava. E numa próxima oportunidade, com certeza, vou usar menos carvão, vou usar uma altura de carvão mais baixa, né? Vou distribuir melhor ali o carvão dentro da churrasqueira. Então, né, não vou esperar chegar numa temperatura tão alta do forno. Então, quando ele chegar ali na faixa de uns 200 a 220, eu já sei que ele vai estar em ponto de bala ali para começar a utilizar, tá certo? Então, são as dicas que eu estou dando para vocês, né, referente a esse modelo em específico, porque eu não vi nada assim muito detalhado na internet, então eu não sabia quanto tempo que tinha que deixar ali para preparar, para aquecer, né, não tinha muita informação sobre o uso e os cuidados que você teria que ter, né? Então, eu vi muito conteúdo mostrando simplesmente o forno, colocando a pizza lá, não mostrava nem tirando o resultado de como é que ficava. Eu vou até mostrar aqui para vocês, a Fabiola chegou a fazer alguns vídeos aí de algumas pizzas, né, de pizza que eu tirei, então eu vou deixar aqui do lado para vocês verem ali, por exemplo, o momento que eu tirei uma pizza dali dentro do forninho, para vocês terem uma noção de resultado. E num outro momento aqui que a gente estiver mais tranquilo, né, que a gente for usar só nós dois aqui em casa, se eu ver que ficou alguma dúvida, né, o pessoal aí vier com algum questionamento, se vocês tiverem até alguma dúvida, pode questionar, que a gente está com o equipamento, a gente aqui pode testar. Então, eu revejo aí esses pontos especificamente, tá bom? E também eu faço ali a filmagem da pizza, mesmo pronta, né? Como é que ela fica depois. Até não me preocupei muito em fazer num primeiro momento, porque como era um primeiro teste, então assim, acaba que talvez muita coisa do que foi feito, né, não teria sido necessário. Como, por exemplo, esse tempo todo para esquentar o forno, que a gente se preocupou ali em atingir uma temperatura muito mais alta. E agora a gente já tem uma primeira experiência para na segunda vez a gente fazer melhor, tá certo? Então, com certeza,
a pizza que a gente vai fazer na próxima vez vai ficar muito melhor do que a que a gente fez agora, tá bom? Então eu vou até mostrar para vocês aqui, eu botei o forninho aqui fora para ele esfriar, tá certo? Porque ele fica muito quente. E ele tá aqui. Então tá aqui, botei aqui do lado de fora, tá certo? Ele já tá aqui, hoje o dia tá bem frio. Ele já tá aqui na faixa agora de uns 50 graus, tá certo? Aqui ele tá fechadinho. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui. Não, deixa eu ver aqui para ativar o flash. Vou ativar a lanterna. Aqui. Pronto, aqui pessoal, ó. Então tá aqui aquele resto de massa que eu comentei, que tinha pregado ali nas duas primeiras massas, que eu até tive que raspar, tá certo? E depois que eu coloquei aí a farinha de trigo, melhorou bastante aqui. As pizzas pararam de colar, tá certo, ó. Então, tá aqui o bichão. Essas aqui são as alças que eu falei pra vocês, que no nosso modelo aqui, elas ainda esquentam muito, né? Tem também o canto bem vivo, que machuca a mão se você não tomar cuidado, ó. Eu cheguei a cortar a minha mão aqui, manipulando aqui o forno, tá bom? É bom ter também uma luva, caso você precise colocar mais carvão, como eu falei, para você ou tirar o forno de cima, ou tirar essa bandeja aqui, né? Porque esse aqui é uma bandeja que ela corre aqui para frente, onde você pode tirar e fica aqui o fundo do forno aberto para você colocar mais carvão, mas aí você tem que ter uma luva para poder pegar, porque a pedra aqui ainda ela tá muito quente, tá? Tá bem quente a pedra aqui ainda. E ela vai demorar, com toda certeza, ainda um pouquinho para poder esfriar. Tá certo? Então, esse foi o primeiro teste aí do nosso forno. Como a gente falou, recomendado, caso você tenha aí, né, a recorrência de eventos em que você faz pizza para o pessoal que você quer receber na sua casa e que seja aí num volume maior, né? Não acho que seja assim algo extremamente viável para uso no dia a dia, que você vai fazer uma ou duas pizzas, tá certo? Não sei se aqui futuramente a gente cogita a possibilidade de usar alguma madeira específica em vez do carvão convencional para fazer, para ver se dá um gosto diferente na pizza e tudo mais. Mas em relação ao sabor, a gente vai continuar testando aqui para poder passar para vocês uma posição, né? Se o sabor muda de um forno convencional para esse forno aqui, dentro, obviamente, das nossas limitações, né? Então, não somos nenhum especialista em massas, então vamos passar aí uma visão sincera em relação ao nosso, assim, a nossa percepção, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos que ficaram até aí nesse momento do vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!